10 a menos 3, com 10 a menos 19, com 10 a quarta, com 10 elevado a 1. Tu tem que fazer o quê? Repete a base, não é isso? E soma os expoentes de todo mundo. Aqui vai dar 5. 5 com menos 3 vai dar 2. 2 com 10 a menos 19 vai dar menos 17. Então tá aí. Essa é a força magnética sobre essa partícula. Show de bola? Maravilha? Beleza. Vamos embora. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Vamos que vamos. Vamos fazer mais uma. O gabarito aí, letra C. Aí, ó. Os aceleradores de partículas são utilizados em estudos para explicar como o universo era construído antes do Big Bang. Essas máquinas são capazes... Lá. Aí vem. Cientistas em um experimento colocam uma partícula positiva de massa 2 vezes 10 a menos 17 kg, carga elétrica de 2 microcoulomb, que se mantém em uma trajetória circular de raio 5 centímetros, graças ao campo magnético de 8 vezes 10 a menos 5 Tesla, perpendicular à trajetória da partícula. A velocidade da partícula em metros por segundo é igual a... Então, ó, aí vamos relembrar, que é aquele caso que eu te falei, olha aqui. Essa aqui é a força magnética. Sempre que o ângulo entre V e B for 90 graus, que foi o que ele falou, né, no enunciado, ele falou que o campo magnético é perpendicular à trajetória da partícula. Ou seja, o campo magnético forma 90 graus com a velocidade da partícula. Sempre que o ângulo for 90 graus, a partícula vai executar um movimento circular uniforme, ou seja, ela vai ficar girando. Né? A partícula vai executar esse movimento aqui. E o que vai acontecer? A força magnética vai estar sempre apontada para o centro dessa trajetória. A força magnética é que vai manter essa trajetória circular, é que vai manter a partícula girando. Essa força magnética ela vai fazer o papel da resultante centrípeta, da força centrípeta. Né? Essa força magnética apontando para o centro. Ou seja, força magnética vai fazer o papel da força centrípeta, vai ser a resultante centrípeta. E quem é a força magnética? Está ali a fórmula, QVB seno de θ. E quem é força centrípeta? Força centrípeta tem uma formulazinha também, é mv ao quadrado sobre r. Certo? Massa da partícula, velocidade dela e o raio da trajetória. O r é o raio dessa trajetória circular. Só que quando o ângulo é 90 graus, lembra disso, né? O seno de 90 vale 1. Então esse cara aqui vale 1. Perfeito? Aí eu tenho um V de cada lado aqui que eu posso cortar esse V com esse V ao quadrado. Aí você chega naquela expressão que a gente viu na última aula. Tu passa o R para lá, multiplicando, passa o QB para cá, dividindo. Então vai ficar R igual, aqui ficou um MV dividido por QB. Que era o Renatinho, lembra, diretor? Renatinho, meu vizinho, que babaca. E aí com isso eu consigo descobrir essa velocidade, né? Eu não vou nem passar o QB para lá, eu vou passar só o R para lá, porque nesse caso aqui ele quer a velocidade. Então eu vou ficar com QB vezes R igual a MV, ó. Passei o R para lá, tá vendo? Agora eu vou passar o M dividindo, então vai ficar QBR dividido por M, isso é a velocidade. Pronto, aí agora eu substituo os valores, porque como ele quer a velocidade então vai ser isso aí. Aí vamos botar os valores, deixa eu ver lá, quais são os valores. O Renatinho, é. Não sei nem se o Renatinho está assistindo a minha aula aí. Renatinho, se tu estiver assistindo a minha aula, tá tudo de boa, tá? Vou te ligar aí pra gente reatar a amizade. Carga 2 microcoulombs, massa 2 vezes 10 a menos 17, raio 5 centímetros,
Campo 8 vezes 10 menos 5. Diretor, deixa aí rapidinho para eu botar aqui os dados. Então a carga de 2 microcoulomb, o micro é 10 a menos 6. O campo é 8 vezes 10 a menos 5. 8 vezes 10 a menos 5. O raio é de 5 centímetros, tem que passar para metro. Então divide por 100. E a massa é 2 vezes 10 a menos 17. Pronto, pode passar para cá, diretor. Tá lá, gente, ó. Carga 2 microcoulomb. Lembra que o micro... Aqui, ó. O que eu usei aqui? Lembra que o micro é o prefixo 10 a menos 6. Centímetro para metro. De centímetro para metro, você pode dividir por 100 ou multiplicar por 10 a menos 2. Mesma coisa. Então, 5 centímetros era o raio. Multipliquei por 10 a menos 2, ó, passei para metro. O campo 8 vezes 10 a menos 5, em Tesla mesmo, e aqui já estava em quilograma. Agora tem que fazer essa conta. Aí vamos lá, ó. Como é que eu vou fazer essa conta? Relaxa. Faz número com número e depois potência com potência. Então esse 2 vai cortar com esse 2. 8 vezes 5, 40. Então já ficou um 40 aqui. Certo? Agora as potências, ó. Em cima, como elas estão se multiplicando, você soma. Menos 5 com menos 2 vai dar menos 7. Menos 7 com menos 6 vai dar menos 13. Então fica um 10 a menos 13 dividido por um 10 a menos 17. Aí agora a divisão você subtrai. Então vai ficar menos 13, que é o de cima, né? Esses daqui, ó. Isso com isso com isso. Fica um 10 elevado a menos 13, dividido por 10 a menos 17. Repete o 10 e subtrai os expoentes. Menos 13, menos 17. Então, como eu vou subtrair, mas o de baixo já é negativo, fica positivo. Menos 13 menos 17 é a mesma coisa que menos 13 mais 17. Então, dá 4. Menos 13 mais 17 dá 4. 40 vezes 10 a quarta, ó, eu posso pegar esse zero aqui do 40 e incluir aqui, ó. É a mesma coisa que 4 vezes 10 a quinta. Pronto, metros por segundo. Tá aí, essa é a resposta. Show de bola? Cadê? Vamos ver lá. 4 vezes 10 a quinta metros por segundo, gabarito, letra A. Olha lá, show, top. Tem uma galera ali que, pô, fica meio né, nervosa aí com as potências, né? Cara, isso aí tem umas regrinhas, entendeu? Potências de 10, operações com potências. Cara, isso é uma regrinha, se você botar aí, procurar aí, né? Pesquisar aí, regra de potência. Irmão, pega aquela regrinha e tira um print, copia e cola. Acabou. Tu não vai errar mais, porque ele tem a regrinha do que você tem que fazer em cada caso. Quando multiplica, quando divide, quando eleva. Perfeito? E aí é só jogar na regrinha. Olha lá, o Thiago Silva falou assim, isso buga a mente. Não, então. É só praticar, o Thiago. Buga, assim, se você não tiver muito... se você não tiver muito familiarizado com as regras, realmente, no início, você confunde, né? A hora que você soma, a hora que você multiplica, a hora que você... Mas depois que você pega a regrinha, cara, e faz uma meia dúzia de exercícios, acabou, tu não erra mais. Entendeu? Vai por mim que não é o pior dos mundos, não. Vamos na questão 3. Essa questão 3 é pra gente usar, então, a famosíssima regra da mão esquerda. Vamos relembrar, regra da mão esquerda, importante, ó. Duas cargas elétricas, QA e QB, de massas iguais, são lançadas perpendicularmente às linhas de indução magnética no interior de um campo magnético, constante no espaço e no tempo. Então o B, tá vendo esse xizinho? A gente falou isso na última aula, né? Xizinho significa que é um vetor entrando. Se fosse um pontinho, seria um vetor saindo do quadro. Xizinho simboliza um vetor entrando no quadro. Então tem um vetor, o vetor campo magnético está entrando no quadro. Ó, ele até fala,
As trajetórias, a partir das trajetórias representadas na figura, em que x representa o campo magnético entrando perpendicularmente ao plano da página, é possível afirmar que a natureza elétrica das cargas A e B seja... Então ele quer saber carga A e B, quem é positiva, quem é negativa. Se as duas são positivas, se as duas são negativas, enfim. Então é basicamente a regra da mão esquerda e saber para onde elas tinham que desviar, dependendo do sinal das cargas. Então vamos dar uma relembrada nisso, ó. Vem comigo. Eu vou reproduzir o desenho aqui para a gente ver, ó. Questão 3. Então eu estou jogando uma carga A dentro de um campo magnético e a carga B também. Se liga, ó. O campo magnético está entrando no quadro, né? Esse X significa que ele está entrando. Aí a carga A foi jogada para cá, ó. Essa é a carga A. E essa daqui vai ser a direção da velocidade, porque ela foi jogada. E aí ela desviou para cima. A carga B foi jogada para o lado oposto e desviou para cima também. E aí como é que a gente sabe? Bom, olha só. Se eu joguei a partícula para lá e ela desviou para lá inicialmente, essa aqui desviou para lá, eu já sei então para onde aponta a força magnética em cima de cada carga. Né? Porque se eu joguei para cá, tinha um campo entrando, essa força magnética está para cima. E aqui também, ó. Se a partícula estava com velocidade para lá e ela começa a desviar para lá, é porque inicialmente essa força magnética também aponta para cima. Aí, obviamente, ali na frente a velocidade já vai estar inclinada, a força vai estar apontando para cá e, consequentemente, essa partícula vai ficar girando ali. Mas eu já sei, então, as forças magnéticas. Por que que eu sei a direção das forças? Por conta da trajetória que ele me forneceu, que ele desenhou. A trajetória está subindo, então a partícula foi desviada para cima. Tanto essa quanto essa. Agora vamos regra da mão esquerda. Vamos lá, ó, relembra. Regra da mão esquerda é isso aqui, ó. Você vai botar o dedo assim, ó. Todo mundo 90 graus. Ó, 90 graus. Esses dois dedos aqui. 90 graus, ó. Dedão com o indicador. E 90 graus, dedão com o dedo médio, ó. Então, todo mundo 90 graus. Como se você estivesse representando um R3. Faz aí em casa. E lembra, é a mão esquerda. Regra da mão esquerda. Se fizer com a direita, dá errado. Regra da mão esquerda. Com a direita até dá, mas aí tu tem que mudar a ordem. Ó, regra da mão esquerda. Aí vamos lá, como é que é? Força, campo magnético e velocidade. F, B e V. Faça bom vestibular. Ó. Força, faça bom. É o B do campo. E vestibular, da velocidade. Perfeito? Olha lá, a velocidade está para cá. Agora eu vou representar aqui o meu dedo. Ó. Vou colocar o meu dedo aqui na direção dos vetores. Olha o dedo do campo. Faça bom vestibular. Então, o dedo do campo, que é esse aqui, se o campo está entrando no quadro, tem que pegar o dedo e apontar entrando. Esse dedo aqui entrando. Certo? Olha para a carga A. O campo está entrando, a velocidade está para cá. Ó. Beleza, olha para onde apontou a força. Para cima. Perfeito, então. Ó. Velocidade, força para cima, o campo entrando. Tá vendo que a carga A está respeitando certinho a regra da mão esquerda? O B entrando, velocidade para cima, velocidade para o lado e a força para cima. E aí desviou. Perfeito. Então, se essa carga A está respeitando a regra da mão esquerda, ela é positiva. Essa carga A é positiva. Por quê, mestre? Porque se fosse negativa, a força ficaria oposta ao que você encontrou com a mão esquerda. Quer ver? Vamos ver se é esse caso. Olha lá. Faça bom vestibular. Olha o B. O B está entrando no quadro. Se o B estiver saindo, você vai pegar esse dedo e apontar para você. Ó, B saindo. Mas o B está entrando. B entrando, olha a velocidade. A velocidade da partícula B está para lá, ó, não está para cá. Então, o B entrando, a velocidade podia ser para cima, ó. A velocidade podia ser para baixo.
a velocidade para lá ou para cá, que é o caso, velocidade para lá. Ó. Então, ó, o B entrando, aqui ó, B entrando, velocidade para lá. Se o B está entrando e a velocidade está para lá, olha para onde aponta a força. A força magnética sobre a carga B deveria apontar para baixo. Mas a gente já viu, devido à trajetória, que essa força aponta para cima. Então só tem uma explicação. Eu fiz a regra da mão esquerda. E a regra da mão esquerda disse que a força é para baixo. Mas na verdade está para cima, é porque essa carga é negativa. Então quando a carga é negativa, a força magnética sobre ela vai ser para o lado oposto ao da regra da mão esquerda. Força para baixo. Se a carga for negativa, vai estar para cima. Se eu tivesse encontrado a força para a direita, se a carga for negativa, a força vai estar para a esquerda. Então, quando a carga é negativa, a força é para o outro lado, a força é oposta ao que você encontrou com essa mão. Tá bom? Então, eu fiz a regra da mão esquerda e vi que a força deveria apontar para baixo, se a carga fosse positiva. Como a força está apontando para cima, essa carga é negativa. Entendeu isso, galera? Hein? O inimigo quer nos derrubar. O que vocês acham aí? Sejam fortes. O pessoal tá na parte do coaching. O Osmar tá ali como coaching da galera. É isso, galera. Sejam fortes. Então tá. Qual é o gabarito aí? Deixa eu ver lá. Cadê o... Tá aqui, tá aqui. Então a carga A é positiva e a carga B é negativa. Gabarito letra D. Regra da mão esquerda. Show de bola. Beleza? Vamos para a questão 4. Olha a questão 4, ó. Essa questão 4 caiu numa prova da UERJ, acho que discursiva. É ela, viu? Trouxe aqui para a gente poder dar uma olhada, ó. Em um campo magnético uniforme, B, de intensidade igual a 2 vezes 10 a menos 3 Tesla, um fio condutor com 50 centímetros de comprimento é posicionado perpendicularmente à direção do campo, conforme mostra o esquema. Sabendo que a corrente elétrica I estabelecida no condutor é contínua e igual a 300 mA, determine em newtons a intensidade da força que age no condutor. Tranquilo, uma questãozinha também para a gente poder relembrar a fórmula. Aplicação direta da fórmula. Bom, eu vou apagar aqui, depois eu vou ter que voltar para ver os dados, que eu não vou lembrar mesmo. Mas vamos lá, ó. Questão 2, tira o print aí da número 2, né? E da número 3. Vamos fazer então, número 4. Essa daí, cara, é uma questão que fala sobre força magnética sobre um condutor, né? Então tem um fio que está dentro do campo magnético e está passando corrente elétrica nesse fio. Está passando uma corrente elétrica dentro desse fio aí, que está imerso num campo magnético. E aí, o que a gente sabe? A gente sabe que se você tem um fio, né, um condutor, sendo percorrido por uma corrente elétrica no interior de um campo magnético, e aí nessa figura agora, tu vê que ele bota o campo magnético saindo do quadro, ó. Pontinho, né? E a corrente subindo. Ele quer saber a força. Então, força magnética sobre um condutor, ó, vamos relembrar. É o famoso Bill sem teta. Meu amigo Bill, que perdeu o mamilo no acidente, né? Campo magnético, corrente, comprimento do condutor, esse L é o tamanho do condutor, e θ é o ângulo entre a corrente e o campo. Mas veja que 90 graus, ó, porque a corrente está para cima e o campo está saindo. Campo saindo e corrente para cima, o ângulo é 90 graus. Certo? Então esse cara aqui, o θ é 90, né? Então esse cara aqui vai dar 1. O seno de 90 é 1. Olha lá. Pronto, ele quer saber o valor da força. Ué, vamos substituir então, ó.
Força magnética vai ser, vamos ver lá, quanto é que é o campo magnético? Deixa eu ver. Campo magnético vale 2 vezes 10 a menos 3. 2 vezes 10 a menos 3. A corrente é de 300 miliamperes. O milha é 10 a menos 3 também, ó. E o comprimento é de 50 centímetros, que passando para metro você multiplica por 10 a menos 2. Então veja, ó. Olha as unidades, ó. O campo magnético tem que estar em Tesla, a corrente tem que estar em ampere e o comprimento tem que estar em metro. Aí você vai encontrar essa força aí em Newton. Todo mundo no sistema internacional. Então isso vai ficar... Ó, 50 vezes 2 vai dar 100. Esse 100 eu já vou cortar com esse 10 a menos 2, ó, porque 100 é 10 ao quadrado. Então eu já vou fazer isso aqui, ó. 50 vezes 2 vai dar 100. 100 vezes 10 a menos 2 dá 1. Aí sobra um 300 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3. 300 vezes 10 a menos 6. E aí é só andar 2 casas para trás, porque o menos 6 está mandando andar 6 casas, né, para trás, com a vírgula. Se eu andar só 2, fica 3. E como eu andei 2 casas, fica 10 a menos 4 newtons. Pronto. 3 vezes 10 a menos 4 newtons é a força magnética sobre o condutor. Maravilha, maravilha? O Luiz Fernando, eu curto física, mas não entendo muito. O José Indy falou, tô entendendo tudo. Pô, tá bom então. Física é linda sem cálculos. Cara, eu concordo, mas assim, a física, ela é uma maneira de você descrever a natureza, né, através de equações matemáticas, né? Então, infelizmente, a gente precisa da linguagem matemática. Só que, gente, a matemática é uma linguagem, é uma sequência de códigos. É só você aprender esses códigos, né? E assim, a matemática ela é muito mais complicada do que a matemática que a gente usa aqui na física. Porque a matemática que a gente usa aqui na física é uma matemática básica, né? A gente usa bobeira, fazer continha, potência, fração. Então não é nada muito sofisticado. A matemática, né, se você tivesse numa física do ensino superior, você ia ver que você ia precisar de uma matemática muito mais avançada. Mas aqui no ensino médio, na física, né, a gente usa uma matemática muito básica. Então, assim, não é um problema, não é um grande problema. Basta praticar. É porque tem que praticar, cara. Tem que fazer exercício. Se você, pô, não faz nenhum exercício... Para pra pensar aí. Faz uma reflexão agora, diretor. Ó, para pra pensar aí, olha pro teto e fala assim, cara, quantas horas da minha vida eu dedico à física? Pra eu estudar ali física sozinho? Quantas horas eu me dedico pra isso? Faz uma reflexão. Será que você está se dedicando muito e aí a ponto de você não consegue sair do lugar? Eu duvido, cara. Eu duvido. Se você estiver estudando, você vai aprendendo. Se você ainda não está aprendendo tudo, você está melhorando. E, cara, é continuar. Não pode desistir. Tem que continuar. Como o Osmar falou aí, o inimigo quer te derrubar, mas você não pode desistir. Tira o print aí da número 3 e da número 4. Vamos para o número 5. Vamos embora, vamos para o número 5. Vamos que vamos. Essa galera que tá aí no chat, manda aí pra mim. Quem é que se considera aí um cara de exatas? Ou seja, quem aí do chat tá querendo fazer uma engenharia, uma física, por que não? Uma matemática? Manda aí pra depois eu ver. Ó, a Kira falou, eu me dedico à matemática. Ó, o Léo falou que é de exatas. Desistir nunca, pessoal. Isso aí. Estudei semana passada. A Bruna falou. Sou de burras. Luiz Fernando. Ó, humanas, Luana de humanas. O Arthur tá tão Trevi hoje. Né? O Trevi também é o cara dos coaches, né? Porque a gente tá aqui, a gente tem que fazer esse papel também, né, cara? De motivacional, né? A gente apresenta o conteúdo pra você e, cara, de fato, pô, não é tão complicado, não. Se você se dedicar um pouquinho, você vai chegar lá, tenho certeza, cara. E a gente tá aqui pra te ajudar, né? Sempre que você precisar, tá lá, ó.
@ProfArthurNeto. Tem uma galera que troca uma ideia comigo e tudo mais. Então, sempre que você precisar, pô, manda dúvida lá pra mim, cara. Manda pergunta lá, sugestão, enfim, a gente tá aqui pra te ajudar mesmo, né? A gente quer muito. A física é tão bonita e eu quero que as pessoas vejam essa beleza, né? É tão legal quando o cara manda mensagem e fala assim, pô, Arthur, cara, me estudei uma parada aqui, vi um bagulho aqui, vi tua aula, pô, achei maneiraço isso que tu falou e tal. Pô, isso é muito legal, né? Pra gente que gosta da matéria, da nossa matéria, né? A gente quer mais aqui que todo mundo goste também, né? Que todo mundo curta. Assim como a gente curte. Então, fica à vontade para mandar aí mensagem, né? Eu tenho certeza que você consegue, cara. Não é tão complicado, não. Olha lá. Vamos fazer uma questãozinha de eletrodinâmica agora. Falamos um pouco sobre força magnética, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre eletrodinâmica. Em uma aula de física, um estudante apresenta aos seus colegas um circuito elétrico constituído de 2 baterias e uma lâmpada incandescente, como mostra a figura. Veja que ele ligou. Voltamos, Arthur. Voltamos. Ó, o Peter Park tá falando assim, prof, então Coulomb vezes velocidade vezes Tesla dá Newton. É isso. Coulomb vezes metro por segundo vezes Tesla dá Newton, Peter Park. É isso mesmo. Tá? São as unidades do Sistema Internacional. Boa noite, professor. O Daniel tá perguntando. Quando a força apontar para a direita ou à esquerda, o que definirá que ela será positiva ou negativa será o sentido do movimento? Não, Daniel, ó, é que a regra da mão esquerda é só para carga positiva. Então, quando você faz a regra da mão esquerda, se a carga for positiva, a força vai ter que apontar para essa direção aqui do dedo. Só que se a partícula tiver com a força por outro lado, oposta, então ela não é positiva, ela é negativa. Então, a ideia é regra da mão esquerda para cargas positivas. Se a carga for negativa, a força vai estar oposta. Ou seja, se você fez a regra da mão esquerda e encontrou a força para baixo, se a carga for negativa, a força vai estar para cima. A força vai estar oposta à mão esquerda toda vez que a carga for negativa. Show? Foi o Daniel que me perguntou isso. E a Emily falou, prof, o X significa que o campo está entrando? Perfeito, Emily. O Xzinho simboliza um vetor entrando, né? É como se você estivesse vendo o bumbumzinho do vetor. Esse Xzinho, né? Pensa no vetor como uma flecha. É como se você estivesse vendo a flecha entrando, né? E o pontinho é como se você estivesse vendo a flecha apontando para você. Sabe? A parte pontudinha da flecha. Então você desenha um pontinho. Aí é o vetor saindo. Vetor entrando é quando você vê o Xzinho, né? Que você vê aquelas cerdazinhas da flecha. Então, o vetor entrando. Show de bola? Bom, mas vamos lá. Vamos voltar lá para essa questão aí de eletrodinâmica. O cara botou 2 baterias. Deixa eu voltar lá de novo na tela. O cara botou 2 baterias ligadas, ó. Tá vendo? E essas baterias, elas estão ligadas, olha ali, ó. Um polo com um polo, outro polo com outro polo. Elas estão ligadas em série. Não é o polo positivo ligado no negativo. É o polo positivo com o polo positivo, polo negativo com o polo negativo. Essas baterias, elas estão ligadas em paralelo. Elas não estão ligadas em série. Eu falei série? Acho que eu falei série primeiro. Positivo com positivo, negativo com negativo é paralelo. Estariam em série se fosse positivo ligado no negativo. Tipo pilha, né? Quando você tem uma pilha
Aqui, ó, que a gente acabou de trocar a pilha, inclusive. Quando você tem uma pilha ligada na outra pilha, assim, sabe? Em sequência. Aqui, traz pra cá pra mim, diretor. Quando você tem uma pilha ligada em outra pilha em sequência, olha lá. Essa é positiva, essa é negativa. Esse lado é o negativo, esse lado é o positivo. Então o positivo de um está ligado no negativo do outro. Aí você puxa o positivo de uma e o negativo da outra para poder ligar na tua lâmpada. Isso aqui é uma ligação em série. Que a representação ficaria assim, ó. Negativo, positivo, negativo, positivo. Então estaria em série. E em série, a DDP total vai ser a soma. Então você vai somar as forças eletromotrizes, né? Das baterias. Então se eu ligo duas baterias em série, você vai ter, sei lá, duas pilhas de 1,5. Você vai ter um total 3 volts. Que é 1,5 mais 1,5, 3 volts. Agora, quando é que eu ligo em paralelo? Eu vou ligar em paralelo quando eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó. Uma pilha, ou poderia ser uma bateria, enfim. Eu boto a pilha porque a pilha é uma coisa que você, né, costuma ver mais. Aí eu vou ligar, ó, o polo negativo com o polo negativo e o polo positivo com o polo positivo. E aí daí eu puxo para poder ligar o meu circuito. Isso é uma ligação em paralelo. Certo? Que a representação seria isso aqui, ó. Você liga o positivo com o positivo e o negativo com o negativo. Pronto. Tá aí, ó. Essa é a representação. Beleza? Aí isso aqui é a ligação em paralelo das baterias. E o que que acontece no paralelo? O paralelo, aí a força eletromotriz equivalente vai ser igual à mesma. Então, se essa pilha tem 1,5, essa pilha tem 1,5, a DDP total vai ser 1,5. Paralelo U, mesmo U. Certo? 1,5, 1,5, o total vai dar 1,5. Então, em paralelo, a DDP não soma. Quando você liga pilhas em paralelo, a DDP total não soma. Quando você liga em série, soma. Então, aqui em paralelo, você está ligando positivo com positivo, negativo com negativo. E aí, você precisava ver isso no desenho. Porque, olha lá, volta lá para o desenho. Tá vendo que ele está ligando o mesmo polo no mesmo polo, o outro polo no outro polo? Então ele está ligando em paralelo. Porque se fosse cruzado, seria em série, tipo positivo no negativo da outra. Seria em série. Aí você teria que somar as DDPs de cada bateria. Aqui, como é em paralelo, né, a DDP é a mesma. Se você liga duas baterias de 12 volts, você continua tendo 12 volts. Isso já faria diferença. Não sei se a questão vai falar disso, mas pelo desenho tu já tem que estar ligado nisso. E aí, basicamente, você tem duas baterias, então, em paralelo. Tem uma chavinha, né? Essa chavinha é que se você fecha, liga a lâmpada. Se você abre, a lâmpada desliga. Uma lâmpada, um amperímetro ligado em série com o circuito para medir a corrente e uma DDP ligada em paralelo com a lâmpada para medir a tensão. Então, eu vou desenhar esse circuito aqui, ó. Vamos representar esse circuito, né? Com os símbolos que a gente está acostumado. Basicamente é isso aqui, ó. Você tem, então, uma bateria em paralelo com outra bateria. Ó. Uma bateria em paralelo com outra bateria. Aí, daqui, eu vou ligar uma lâmpada. Tem uma chave, né? Uma chavinha, que é essa aqui, ó. A chavinha assim. Que aí, se você abrir a chave, não passa corrente, o circuito não funciona. Aqui você tem um amperímetro, que está em série. Aqui você tem uma lâmpada, que tem uma certa resistência. E ligado na lâmpada você tem um voltímetro. Olha lá. Para calcular a DDP. Pronto. Esse é o circuito que a gente viu ali. Quando você fechar essa chavinha, vai passar corrente pela lâmpada, vai indicar aqui os amperes e aqui a DDP na lâmpada. Mas vamos lá, vamos continuar, para a gente fechar aí nossa saideira. Ó, considerando que a força eletromotriz de cada bateria é 12 volts, olha lá como é que era importante. Se isso aqui tivesse em série, tu teria que somar 12 mais 12, daria 24 na tua conta. Mas como está em paralelo,
Duas de 12 em paralelo, a tensão final é 12 também. Continua sendo 12. A resistência interna de cada uma é de 1 ohm e a resistência da lâmpada é 2,5. Conclui-se que o amperímetro e o voltímetro ligados registram, respectivamente, os valores. Então vamos lá. Ó. Resistência da lâmpada é 2,5 e a resistência interna é 1 ohm. Aí, ó, vamos relembrar. Equação característica do gerador. U é igual a Epsilon menos RI. E primeira lei de Ohm. U é igual a RI. Certo? E aí, ó, quanto é que vai ser o U que a bateria vai conseguir mandar para a lâmpada e que vai aparecer no voltímetro? Não sei. Quanto vale a força eletromotriz equivalente? Como são duas em paralelo, a força eletromotriz não soma não, é a mesma. Então fica 12 volts. Resistência interna da bateria é 1. Então aqui tem... Essas baterias não são ideais, né? Elas têm resistência interna. Ah, é, mas olha lá. Aí que tá. Já que tem resistência interna, vamos ver aqui, ó. Em série, quando tem resistência interna, olha aqui. Vamos relembrar isso, ó. Quando tem resistência interna, você vai somar as forças eletromotrizes, mas aí a resistência interna você vai somar também. Então a bateria ficaria com mais volts, mas ficaria com mais resistência interna. A minha bateria equivalente. Na ligação em paralelo, a tensão não aumenta, mas em compensação a resistência equivalente diminui. Você vai pegar a resistência equivalente e vai dividir pelo número de baterias que você está ligando. Então no caso, por exemplo, desse meu circuito aí, aqui tem 12 volts, ó. Aqui tem 12 volts, aqui tem 12 volts. Essa resistência 1 ohm, essa resistência 1 ohm. Beleza, como está em paralelo, a força eletromotriz continua 12 volts, não tem vantagem. Mas como você tem duas baterias em paralelo, a resistência interna vai diminuir. Então a resistência equivalente da minha bateria ali, ó, né, da minha bateria final, seria R sobre N, ou seja, 1, que é a resistência, 1 ohm, dividido por 2, onde 2 é o número de baterias que você ligou. Se fossem 3, dividido por 3, e assim sucessivamente. Então a minha resistência interna equivalente dá meio. E a força eletromotriz equivalente é igual à força eletromotriz de cada uma delas, que é 12. Pronto, ligação em paralelo. Série paralelo, geradores, tá? A gente viu isso já. Então aqui vai entrar meio, ó. É a minha resistência equivalente. Força eletromotriz final e resistência final. E o I é o que eu quero descobrir. Bom, aí, essa tensão que vai ser passada para a lâmpada, que eu ainda não sei, é a que vai alimentar a lâmpada. Então a lâmpada vai receber essa tensão U aí, e a resistência da lâmpada é 2,5. E vai passar uma corrente na lâmpada. Pronto. Ó. Lei de Ohm para a lâmpada, equação característica do gerador. Só que esse U é o mesmo U dali, ó. Então eu vou substituir. Olha lá, se U vale 2,5I, aonde tem U aqui eu substituo. U é igual a 2,5I, então no lugar do U eu vou botar 2,5I. Então substituindo, eu ficaria com 2,5I no lugar do U, que é igual a 12 menos meio I. Pronto, aí eu vou descobrir quem é o I, ó. Se eu passar esse menos meio I para lá positivo, 2,5 mais meio fica 3. 3I igual a 12. Então, I vale 4 amperes. E aí, se o I vale 4 amperes, agora é só substituir lá para achar o U. U é igual a 2,5I. Só que o I vale 4 amperes. Então, o U vai dar 10 volts. Pronto. Então a corrente que está passando no circuito, 4 amperes, e a tensão que ficou para a lâmpada, 10 volts. Dos 12, né, que a bateria gera, por conta da resistência interna, você só aproveita 10. Tá aí. Essa é a resposta. Gabarito, letra A. Credo, Jesus, eita. Não, essa questão já foi mais elaborada mesmo, né? Já é uma questão mais... Tira o print aí, tira o print aí. É uma questão que já envolve um pouco mais de
de conceitos aí. E essa parte de geradores, né? A gente já viu aí em alguma aula dessas. Show? Maravilha? Então é isso, galerinha. Obrigado aí pela presença de vocês, tá? Obrigado aí pelo carinho de sempre. Forte abraço, bom final de semana e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.